O Brasil vai ser um país de maioria evangélica. Não é questão de se, não é questão nem de quando. Vai acontecer e tem projeções apontando com uma certeza bem razoável assim que é para 2030, por aí. E essa mudança que está acontecendo no Brasil de um jeito tão rápido, isso não tem precedente no mundo, cara. Isso muda tudo na política, muda tudo na cultura, muda tudo na vida de quem vai na igreja e de quem também não vai na igreja. E quem diz isso não sou eu, são os pesquisadores que passaram a vida indo atrás desse assunto. E mesmo esses pesquisadores não sabem muito bem o que esperar de um Brasil de maioria evangélica. Porque, como não tem muito precedente para isso, cara, é tudo muito imprevisível. Hoje, a TV Cringe vai atrás de tudo que se sabe sobre essa tsunami neopentecostal que lava a alma do Brasil. E entre uma informação útil e outra, a gente vai ver aqui uma pregação assim meio incomum. A TV Cringe é uma produção do Comitê Revolucionário da Intentona Geriátrica e aqui se apresenta pronta para dar o seu testemunho de fé. Eu tinha tudo, ele me dava joias, ele me dava presentes, ele me vestia, ele me comia, então dava-me de comer. TV Cringe. Chama mais. Texto bíblico é sagrado, só que antes de ser sagrado, ele é texto. E aí, com todo respeito, texto sempre pode ser interpretado, reinterpretado, lido e relido. Isso é importante porque, em tese, quando a gente fala de evangélicos, a gente está falando de gente que se inspira pelos mesmos textos, os evangelhos, que são as boas-vindas de Cristo, não é isso? Mas ainda que o texto seja sempre o mesmo, as interpretações variam de igreja para igreja, de pastor para pastor. E foi na Bíblia que o pastor viu que poderia ter outras mulheres. Gostaria que alguém provasse para mim, biblicamente, aonde foi proibido um homem ter mais de uma mulher. E foi na convivência com os fiéis que Justino se viu envolvido em mais um caso extraconjugal. O pastor também é casado. Como explicar? A Bíblia, Oséias, capítulo 3. Este profeta, um homem como nós, e diz assim, Deus mandou tomar uma mulher e adulterar. O senhor está falando adulterar ou é a palavra adúltera? Receba essa mulher que foi adúltera. Não é assim? Não, aqui está dizendo aqui que vai outra vez, ama uma mulher amada de seu amigo e adultera. Você veja isso, né? Como não dá para menosprezar a questão da interpretação de texto nesse Brasil de meu Deus, hein? Não é adúltera? Tem um acento aqui, pastor. Não houve uma interpretação equivocada? Eu estou apontando essa possibilidade da gente tirar várias interpretações diferentes do texto bíblico porque isso é importante para a gente entender que existe uma grande diversidade no meio evangélico. Não é tudo a mesma coisa, sabe? Os evangélicos. Deixa eu te dar um exemplo mais sério agora. O termo evangélico pode designar pessoas muito diferentes. Tipo, sei lá, um André Valadão. Nós tratamos como normal aquilo que a Bíblia já condena. Então agora é hora de tomar as cordas de volta e dizer, não. Pode parar, reseta. Aí Deus fala, não posso mais. Já meti esse arco-íris aí. Se eu pudesse, eu matava tudo e começava tudo de novo. Mas já prometi para mim mesmo que eu não posso, então agora tá com vocês. Toda vez que é citado na imprensa, o André Valadão que você ouviu aí é evangélico, né? E você entendeu aí como é que ele pensa. Agora pega aí o Henrique Vieira, evangélico também. É lamentável saber de igreja fazendo rifa relacionada à arma. Eu sempre digo, Jesus mandou amar. Jesus não mandou armar. Jesus tem a ver com compaixão, partilha, entrega pela vida do outro, jamais tirar a vida do outro. Jesus tem a ver com perdão e recomeço. Jamais com vingança, linchamento e justiçamento com as próprias mãos. Não é maluco pensar que dois homens tão diferentes possam ser definidos pelos mesmos termos? Os mesmos termos.
Os dois são evangélicos, os dois são pastores, para além disso, os dois tiram suas referências e suas inspirações lá dos mesmos textos, mas eles são criaturas muito distintas, né? Então eu peço para você encarecidamente, né? Lembre dessas diferenças toda vez que você ouvir a palavra evangélico dentro do roteiro desse vídeo aqui. E talvez depois, fora dele também, né? Então assim, tenha isso em mente e saiba que existem exceções notáveis no meio evangélico. Tem coisa muito diferente da qual você talvez nunca nem tenha ouvido falar, tipo igreja de peladão. Você nunca tinha ouvido falar do movimento nu pentecostal? Nos Estados Unidos, uma igreja permitiu que os fiéis assistam ao culto do jeito que vieram ao mundo. O pastor, que também faz o culto peladão, deu a liberdade para que os fiéis participassem da celebração religiosa do jeito que achassem melhor. Segundo ele, sem qualquer riqueza pessoal, todos ficam iguais quando estão nus. Só que isso aí é coisa de gringo, né, cara? No Brasil não vai vendo, ó. Culto com gente pelada. Igreja de nudismo evangélico chega ao Brasil. A reportagem aí é do Meia Hora. Tem uma declaração aqui que eu gostei. É um dos peladões de muita fé. Ele diz, não acreditamos na discriminação. Daí ele também contou que ele foi expulso da quadrangular porque gostava de rezar pelado. E agora ele foi recebido de braços abertos pela presbiteriana. Tá bom. Você mora num país que está passando por um processo de mudança de fé religiosa que é rápido, que tem implicações imprevisíveis também. Em menos de 100 anos, hein, o Brasil foi de 0 templos evangélicos para 100 e tantos mil. Quem estuda esse negócio diz que não tem absolutamente nada igual. O que é que pode acontecer num país que muda de fé assim tão rápido, pelo menos em termos históricos? Tudo, sem sacanagem. Talvez você ache que eu estou exagerando, talvez você ache que a igreja é o lugar que você vai para louvar, para se ajoelhar e nada mais do que isso. E aí a igreja teria um impacto assim só na vida de quem frequenta ela, né? Mas não é assim que funciona. Quando a fé dominante de um país muda, esse país muda também. Não tem jeito. Vou te dar um exemplo. Você sabe que, em geral, o evangélico não gosta muito de consciência alterada, de doidão. Pregar a palavra de Deus, descer do altar e passar na distribuidora e comprar cerveja é normal. Normal o caralho. Normal para quem está sujo. Para quem é do altar, se santifiques mais. E você sabe que, em geral, ao menos em geral, o jeito evangélico de combater as drogas é associá-las ao demônio, né? E aí não tem jeito, isso é demonizar. De maneira objetiva, é a definição de demonizar. Não estou nem fazendo uma crítica, por enquanto, porque eu não acho que esse seja o melhor jeito, mas não importa o que eu acho, importa o que eu sei, e eu sei que, definitivamente, esse jeito aí não é o único. Porque outra opção é combater não a substância, que sempre vai existir, mas o abuso da substância, que pode, deve, merece ser evitado. E se você for por essa segunda linha, você vai concluir que mais útil para esse outro propósito é não demonizar, mas informar. Escutem, senhores, 4 horas de Free Fire, Call of Duty, Assassin's Creed, GTA, na cabeça de um menino equivale aos efeitos colaterais de uma pedra de crack. Aham. E não é Tia Jô que tá inventando isso. É ciência. E essa visão sobre a questão das drogas, ela se manifesta, ela se materializa hoje nas nossas políticas públicas. Como os evangélicos estão sujeitos a esse tipo de visão para o problema, não tem jeito. O Estado passa a executar, em grande parte, essa visão. Você já deve ter ouvido falar das comunidades terapêuticas. O que é uma comunidade terapêutica? O que diferencia ela, né, de outros modelos de tratamento de dependência química? Um lugar onde, além do apoio da equipe de saúde, eles têm oportunidade de
de conviver com a experiência do outro, né? Então eles dividem experiências, eles dividem o espaço. Então uma comunidade terapêutica é um lugar para onde vai quem está com algum problema ali com abuso de alguma substância, está tentando vencer essa batalha. São entidades privadas e digo mais, normalmente no Brasil ligadas a igrejas evangélicas. Bora para a revista Veja. Com verba pública, comunidades terapêuticas priorizam fé sobre ciência. E nessa reportagem da Veja, você vai ler que o governo, basicamente, está dispensando o serviço do SUS nesse âmbito, né? Do acolhimento, a pessoa que sofre com abuso da substância, que tenta vencer isso, né? E está passando isso para as comunidades, que não tem nem como discutir. São em peso das igrejas. Em 25 de janeiro, o governo Lula habilitou 587 comunidades a receberem fundos políticos. No ano passado, o orçamento de 237 milhões de reais dedicado a elas superou o montante destinado à rede de atendimento psicossocial do SUS e fez desse o mais abrangente programa voltado hoje a quem sofre de vícios. O problema é que, às vezes, quem demoniza a substância também demoniza o usuário da substância. Aí, meu amigo, você pega um monte de usuário e confia o tratamento da saúde dele, confia a vida dele a um sujeito desse, que acha que a substância é a materialidade do demônio e que o usuário é um possuído. O que pode dar errado, né? Pergunta aí pra Jaqueline Lopes. A primeira violência física que eu sofri foi no dia que eu cheguei. Me colocaram num quarto, eu tava muito nervosa, eu acabei dormindo. Na hora que eu acordei, eu tive um momento de nervoso, comecei a gritar e nisso o coordenador chegou e falou: não, você vai para o quarto do meio, que era o quarto do castigo. Ele já me deu um copo com um monte de remédio misturado e falou assim: você tem que tomar, senão você não vai melhorar. No dia seguinte, falei: eu quero ir embora, eu não quero ficar aqui. Ele falou: não, o seu contrato é de 6 meses, você vai ficar aqui pelo período da sua internação. Ele falava assim: você perdeu, hahaha, você perdeu. Então você tá internada, você é doida, você tá internada. Eu falei: mas como assim? Se fui eu que pedi pra vir, eu tenho total direito de sair, né? E ele: não, é só quando completar o seu contrato. E sobre os remédios tinha o Danoninho, que era assim que a gente chamava, que era uma mistura de vários remédios tarja preta. Então o Cauê ele misturava com um pouco de água e obrigava qualquer pessoa a tomar que não seguisse as regras que eram impostas por eles. A Jaqueline sofreu toda essa história aí que ela está contando numa comunidade terapêutica chamada Esdras, que é o nome de um profeta, e esse profeta é o que teria dito, atenção, o templo precisa vir primeiro, depois a purificação da comunidade. Ouviu aí, né? Primeiro o templo e depois purificar a comunidade. Me faz lembrar da manchete da Veja, que a gente leu aqui agora. Olha lá, ó, prioriza fé sobre ciência. Então, pelo menos tem essa clareza aí, né? Que a comunidade terapêutica, no nome, ela já avisa ali que ela quer converter o cara primeiro, para tratar ele depois. Mas que é uma ironia, assim, difícil de encaixar dentro da minha cabeça cara. A comunidade terapêutica escolheu para si o nome do cara que diz que quer mais igreja, templo e menos comunidade terapêutica. Você entendeu isso? E a influência do crescimento da fé evangélica não se manifesta só nessa área aí, não, cara, da saúde pública. Não! Isso mexe com as políticas públicas de outras áreas. E, claro, com a cultura, com a política, com o ensino, com a pesquisa científica, com tudo num país. E hoje, na nossa exposição permanente de arte digital, temos o trabalho de... Esse aqui tá lindo, hein? Ah, mexe comigo por várias razões. Kaneka Zapata. Como é que é o negócio lá? Uma nuvem. Arte líquida. Além de tudo, escreve pra caramba, hein? Lindo e apropriado aqui para o canal Meteoro Brasil, hein? Nos sentimos homenageados. Não, não é uma homenagem, né? A pessoa nem me conhece, sou apenas mais um fã. Saca só essa aqui, Lisergia e Alegria. Vai ser o nome do meu programa de auditório, em que todos os convidados ficam doidões. Lisergia e Alegria, com Árvore Broba. Um dia. Eu quero me drogar.
década de 70, 90% da população brasileira se dizia católica, mas isso foi mudando aos poucos, ao longo das décadas. Primeiro, de um jeito assim bem lento, bem gradual, até chegar aos anos 90, né? Aí começou a abrir mais igreja evangélica que farmácia no Brasil. Foi uma explosão, foi o tal do boom evangélico. Você já deve ter ouvido essa expressão, eu tenho absoluta certeza. Olha ali, ó, tá vendo? A linha vermelha. Em 1991, 10% do Brasil era evangélico. Olha só. E aí, cara, quando a década termina, eles já estavam indo dos 30% para os 40%. Nesse mesmo período, olha lá a linha azul, ó, população católica, ó, caindo vertiginosamente. E foi nesse período de crescimento assim explosivo da fé neopentecostal que vieram os primeiros atritos na sociedade brasileira, na cultura, na comunicação. Durante o programa que ele apresenta na Rede Record de televisão, O Despertar da Fé, o pastor evangélico usou uma imagem de Nossa Senhora Aparecida para acusar a Igreja Católica de lucrar com a adoração de santos. E diante das câmeras, reforçou seus argumentos com gestos agressivos. Nós estamos mostrando às pessoas que isso aqui, ó, olha só, meu amigo, olha só, aqui, ó, isso aqui não funciona aqui, ó, isso aqui não é santo coisa nenhuma, isso aqui não é Deus coisa nenhuma, R$500, meu amigo, isso 5 salários mínimos, custa no mercado essa imagem, e tem gente que compra. Essa edição aí do Jornal Nacional marcou o primeiro embate entre os grandes pastores, que estavam ficando ricos, famosos, poderosos, e a Rede Globo, que em dado momento ali se apresentou para combatê-los de maneira muito explícita, né? Na esteira desse caso aí, veio um vídeo constrangedor do Edir Macedo treinando a galera dele para pedir dinheiro. Vídeo famoso. Você tem que chegar e se impor. Ó, pessoal, você vai ajudar agora na obra de Deus. Se você quiser ajudar, amém. Se não quiser ajudar, Deus vai andar outra pessoa para ajudar, amém. Entendeu como é que é? Se quiser, bem, se não quiser, que se dane. Ou dá ou desce. Só que o que a Globo descobriu nessa ocasião foi que esses caras aí não são muito fracos não, cara. Os pastores, já ricos, famosos, poderosos nessa época, se uniram. E aí, olha o Silas Malafaia defendendo Edir Macedo. Eu estava ouvindo eles aqui. Quem é que fez colo? Foi a Rede Globo. Quem é que destruiu ele? Foi a Rede Globo. Eles constroem e destroem a hora que eles bem quiserem. E não fiquem aí, os amigos evangélicos que estão aí assistindo o programa, não se assustem se amanhã virem outras calúnias, vão falar de pastor Didine, vão falar de pastor Silas Malafaia e tal, porque eles vão armar. Quem acompanhou esse embate entre Globo/Marinho de um lado e Record/Macedo do outro, percebeu que a coisa tomou uma escala assim enorme na época, cara. Lá pelos idos de 95, era como se o Jornal Nacional tivesse ali só uma editoria, só um bloco, para cobrir as peripécias aí da Igreja Universal. Pancadaria num templo da Igreja Universal do Reino de Deus, em Ceilândia, no Distrito Federal. Uma imagem de Santo Antônio queimada num terreno ao lado do templo revoltou um grupo de moradores. Também é memorável o Globo Repórter, um Globo Repórter inteirinho que a Globo colocou no ar na época aí para esculhambar a Igreja Universal. A justiça brasileira e o império econômico da Igreja Universal do bispo Edir Macedo. A polícia quer saber de onde vem tanto dinheiro. De pequenas portas encravadas nas favelas até suntuosos salões em Manhattan. Em todos eles, os obreiros da Igreja Universal repetem o ensinamento máximo do bispo. O dinheiro é uma ferramenta sagrada que Deus usa na sua obra. E a palavra do bispo é lei. As contribuições vão desde quantias modestas recolhidas durante os cultos até fortunas arrecadadas em poucos minutos em estádios lotados de fiéis. E todos parecem acreditar que não só a fé remove montanhas, mas o dinheiro também. Isso foi nos anos 90, o tempo passou. Agora deve dar para olhar para trás com um distanciamento, né, cara, e pensar assim, tá aí a briga, né? Quem é que ganhou? Eu não vou cravar nada, mas o fato é que a igreja e a TV do Edir Macedo só cresceram desde então. Olha aí. Em 25 anos, apenas Record cresceu em audiência na TV aberta. E isso é a TV, cara. Cadê a igreja agora? Tá expandindo suas atividades para fora do Brasil, para outros países, a maioria deles pobres também, né, cara? E principalmente na África. Mais de 100 mil pessoas se reuniram por todo o continente africano para celebrar a fé. A família Real Zulu também faz homenagens e entrega presentes para a família do Bispo Macedo.
Os Maasai do Quênia entregam aos bispos Edir Macedo e Marcelo Pires cajados que apenas líderes tribais podem usar. Nós viemos aqui para sermos abençoados pelo Bispo Macedo. E depois de receber essa bênção, vamos voltar para o Quênia, para o nosso povo, e vamos levar essa bênção até eles. Essa expansão africana aí da Igreja Universal é uma coisa super problemática, questionada, criticada, denunciada. Tem pastor que foi expulso do país para o qual aí ele foi pregar. É o caso de Angola, né? Angola pegou pesado, cara. Lá a Universal não se criou, não. O poder público investigou, saiu dizendo que achou de tudo. Disseram lá que acharam lavagem de dinheiro, injúria racista, assédio sexual, um buffet de sacanagem, rapaz. Isso segundo as autoridades de Angola. Preciso lembrar que não sou eu que estou inventando a história, né, cara? Porque a minha ousadia, ela tem um limite, que se chama segurança jurídica. Não é de hoje que o país africano vem reclamando da atuação da igreja de Edir Macedo por lá. Além de 4 bispos da Universal, os promotores de Angola também pediram a condenação de ex-dirigentes da igreja que estão no país africano. Eles são acusados de formação de quadrilha internacional e de lavagem e contrabando de divisas. Em 2020, autoridades angolanas começaram a fechar vários templos por lá. E no ano passado, mais de 50 pastores e bispos foram expulsos. Seja como for, a expansão da Igreja Universal, ela continua acontecendo aí para outros países. E tem mais, né? Tem mais denominações aqui do Brasil fazendo a mesma coisa. É um sinal, essa expansão, de que esses caras ganharam aquele primeiro embate nos anos 90, quando o movimento estava tomando corpo. E embora nada se compare ao boom evangélico lá dos anos 90, a fé continua crescendo no Brasil. Você sabe quantas igrejas são inauguradas diariamente nesse país, cara? Hoje você vai saber. Mas antes, uma mensagem especial de quem traz o vídeo até você. Não eu, a camiseta, no caso. E mais uma vez, a gente está aqui para falar sobre essa peça de roupa que é um verdadeiro equipamento para enfrentar o seu cotidiano. Estou falando da Tech Shirt da nossa Insider. E dessa vez eu tô aqui para te contar o resultado de uma experiência que eu fiz. Eu passei uma semana usando essa mesma camiseta para tudo. Tudo, tudinho. Serviços gerais. E claro, academia. E eu também usei essa camiseta para dormir. E eu fiz isso em nome da ciência. Como você sabe, essa camiseta aqui tá carregada de tecnologias, né, cara? Anti-odor, para não amassar fácil, para não ficar poída, para não manchar. E o resultado que eu tenho para informar é o seguinte: eu me senti usando uma camiseta novinha, recém-tirada do armário, até a quinta-feira. Na quinta, se eu encostasse o nariz aqui no sovaquinho da camiseta, aí eu ia começar a sentir o odor. Na sexta-feira não mudou muita coisa, aí no sábado não teve jeito. Tirei a camiseta e coloquei para lavar. Lavei. Como parâmetro de comparação, com esse corpinho aqui, com essas glândulas sudoríferas, uma camiseta de algodão duraria apenas um dia, até ficar com um cheiro insuportável. Concluo que uma Tech T-shirt faz o trabalho de 7 camisetas de algodão. Nada mal. Essa é a M, na loja você vai encontrar do P ao XX, GG. Variedade de tamanhos, tem outras cores também. E para você ir até a loja e desbravar lá as opções, eu te ofereço o cupom Meteoro12, com 12% de desconto na Tech T-shirt e, claro, nos outros itens. Mencionei os outros produtos, para mim é obrigatório. Tenho que dar destaque à cueca Performance, que é a cueca para quem quer esquecer que está usando uma cueca. Da próxima vez que eu tiver a chance de falar da nossa Insider aqui, eu vou contar para você a segunda parte da minha experiência, porque na primeira semana de abril eu passei a semana inteira, rapaz, usando a mesma camiseta, só que dessa vez a de algodão. Teve um impacto até na minha vida social. Ninguém queria mais chegar perto de mim. No segmento anterior eu contei para você que o Brasil continua inaugurando igreja evangélica todo dia e aos montes, direto aos números, vai.
Igrejas evangélicas abriram 17 novos templos em média por dia no Brasil em 2019. Vamos aí para os dados que estão no centro da metrópole. Para leitura, mesmo menos acelerado, o crescimento ainda é grande. Em 2019 foram abertas 6.356 igrejas evangélicas no Brasil, uma média de 17 novos templos por dia. É o que atesta a nova nota técnica Políticas Públicas, Cidades e Desigualdades do Centro de Estudos da Metrópole. Os dados podem não ser exatamente novos, cara, mas o Centro de Estudos da Metrópole é coisa séria, ligado à FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. E vamos tentar colocar isso em perspectiva histórica, né? Uma perspectiva assim mais ampla, vai. Porque a primeira igreja evangélica que abriu as portas no Brasil fez isso no ano de 1922. De lá para cá, quantas vieram? Em 2019, dado mais recente do estudo, o Brasil registrou a existência de 109.560 igrejas evangélicas, das mais variadas denominações, presentes em todos os estados e no Distrito Federal. E aí, se você considerar as coisas de maneira assim mais abrangente, cara, e abrir aí para igrejas e templos de todos os tipos, você começa a descobrir que tem mais lugar no Brasil para rezar que lugar para estudar ou para cuidar da saúde. São dados absolutamente impressionantes. Qualquer pesquisador dessa área, em qualquer lugar do mundo, reconhece que o que está rolando no Brasil ao longo aí desses últimos 100 anos, né, desde a primeira igreja evangélica lá em 1922, é um negócio muito sério, que está acontecendo muito rápido e que pode ter consequências muito imprevisíveis. Uma segunda coisa para se pontuar é que o que vem acontecendo no Brasil aconteceu com uma velocidade recorde. Então, você pensa, a Europa demorou 500, 600 anos para transicionar de um continente majoritariamente católico para um continente que começou a ter uma certa saliência e proeminência protestante. Isso custou vários séculos e guerras para acontecer. No Brasil, isso aconteceu em 60 anos. Não tem nenhum precedente na história da humanidade, na história moderna da humanidade, uma transição religiosa tão rápida como que a gente está experimentando. Então, isso tem uma questão que se coloca para a gente, fica difícil comparar o Brasil com qualquer outra coisa e saber o que vai acontecer quando esse grupo for maioria. O que a gente sabe de outros lugares que minorias religiosas se tornam maiorias ou passam a ter muito poder, é que isso geralmente redunda em algum tipo de violência. Seu Vitor Araújo é um pesquisador que é referência no assunto, aliás, acho que nem dá para tocar nesse tema sem abordar a pesquisa dele, não tem como. O Vitor explica que o Brasil está meio sozinho nessa. Não tem nada que se compare ao boom evangélico. E é isso que torna o nosso futuro imprevisível. Não tem uma experiência para a qual você possa olhar e falar, é assim que acontece, então? O primeiro deles é o México. O México é o caso que em 1970 tinha 90% de católicos, e agora tem 80 e poucos. Mudou muito pouco. O México continua lá sendo católico, super católico nas áreas urbanas e rurais. Do outro lado, no extremo oposto, a gente tem o Chile. O Chile vem experimentando uma transição religiosa também muito forte, muito acelerada. Mas ao invés de estar perdendo, o catolicismo lá está perdendo adeptos, mas ele não está perdendo para o evangelicalismo. Ele está perdendo para o ateísmo. Então, o que está crescendo muito no Chile é o número ou a proporção daqueles que se intitulam como não tendo religião ou sendo agnósticos. Quase um padrão, assim, escandinavo, vamos dizer assim. Exato, padrão europeu, assim, Europa ocidental. O caso Brasil é um caso no meio ali. A gente também está experimentando uma transição religiosa muito acelerada. O catolicismo no Brasil perde 1% de adeptos por ano, em média, mas a maior parte dessas pessoas que abandonam o catolicismo, elas ficam dentro do cristianismo e vão para alguma igreja evangélica, principalmente uma igreja evangélica pentecostal. Então, eu acho que isso é bem importante da gente explicar para as pessoas entenderem onde o Brasil está numa perspectiva um pouco mais comparada. E aí vem a pergunta difícil, né? Se a gente está vivendo a transição de um Brasil majoritariamente católico para um Brasil majoritariamente evangélico, se a gente está de fato vivendo essa transição, então será que a gente está indo do bom para o ruim, ou do ruim para o bom, ou do pior para o mais pior ainda, ou do ruim para o pior, entendeu? Piora ou melhora? É uma pergunta, né, cara? Porque toda fé vai ser corrompida em algum momento por alguém, não tenha dúvida, né?
Se em cada templo evangélico você corre o risco de encontrar uma Flor de Lis, que é aquela pastora lá que virou deputada, aquela que mata o marido e depois leva o filho na casa de swing, sabe? Então, se em cada templo evangélico pode ter uma dessa daí, danou-se, porque em cada quarto lá do Vaticano pode ter um padre que come criancinha e que já foi acobertado ao longo do tempo por uns 2 ou 3 papas. Quem vai definir como vai ser esse Brasil evangélico não é a fé dessas pessoas, ou não é só a fé dessas pessoas, ou só os seus valores. Longe disso, porque a nossa sociedade, né, como um conjunto, e as nossas instituições, elas também têm um peso para definir como elas vão se relacionar com essa fé. E é claro, né, que eu estou dizendo isso para embasar uma convicção pessoal. E a convicção é a que segue. O Brasil de maioria evangélica, que é o Brasil do futuro, não precisa ser pior que o Brasil de maioria católica, que é o do passado. Não precisa. Eu, ao contrário de outros tantos doidões, malucos da esquerdalha, eu me recuso a acreditar que o Brasil está condenado a decair porque muda de fé, etc. e tal. Eu acho que se a gente puder acreditar nisso e trabalhar por isso, né? Esse é o caminho, tá? Esse é o único caminho. Todos os outros levam ao evangelistão. Saiba disso. Saiba ou ache aqui junto comigo, né, cara? Porque esse é um achismo, né, cara? O que vai acontecer com o Brasil? A gente já falou, ninguém sabe, né? Mas aí, ó, não importa o que eu acho, importa o que eu sei. E o que eu sei, cara? Eu sei que os dados estão aí e para a Igreja Católica não tem jeito. Aí já rolou uma derrota, né? Para pensar, cara. O catolicismo tá perdendo a sua hegemonia no Brasil, que é o país com o maior número de católicos no mundo. Então, assim, para o Brasil, a gente não sabe bem o que esperar, mas para a Igreja Católica, temo que a queda seja inevitável. Para servir, para abençoar. É normal, normal o caralho.